Fala galera que dá show, eu sou o Jura do canal do Jura, falando direto de Natal, Rio Grande do Norte. Vamos falar de Vasco hoje mais um pouquinho, né? Algumas informações sobre o Vasco no dia de hoje, quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024. Então dei uma sumidinha aí porque eu andei meio revoltado, meio puto com essa questão aí da gente ter levado 2 meses e não conseguido trazer um zagueiro. Mas vamos voltar a falar de Vasco aqui, tá certo? Mas antes de tudo, siga o nosso canal aqui, curta o nosso vídeo, deixe o seu like, né? Se inscreva no canal do Jura Vascaíno, ative o sininho de notificação, vai lá em todos, clique em todos lá para que você possa receber todas as notificações de todos os vídeos que vão estar colocando aqui no YouTube. Se inscreva no canal, comente, compartilhe, deixe seu like, ajude o nosso canal a crescer. Como é que você faz isso? É compartilhando, é dando like, é se inscrevendo no canal, tá certo? E deixando seu comentário, valeu? Vamos lá falar de Vasco? Bora lá falar de Vasco. A gente vai falar aqui de Maxime Domingues, diretor executivo de futebol que saiu do Vasco, a questão do Adson. Vamos falar de algumas coisas aí, tá certo? Vamos voltar já já e falar com vocês. Solta a vinheta, valeu! Fala galera que dá show, voltando aqui para vamos começar falando aqui a respeito de Maxime Domingues, que chegou hoje no Rio de Janeiro, quarta-feira, né? Chegou hoje, já desembarcou lá no aeroporto do Rio, já foi fazer os exames, assinando contrato com o Vasco por 4 anos, 4 temporadas, é o contrato de Maxime Domingues, que chegou hoje no Rio. Galera, já chegou empolgado pra caramba, dizendo que está super feliz de ter fechado com o Vasco, que pra ele é o clube com a história mais bonita do futebol brasileiro. E, detalhe, tá super empolgado por jogar no time que Romário foi jogador, onde jogou Romário, onde Romário surgiu. Então ele tá muito feliz. E se ele tá, outra coisa que deixou que ele tá muito empolgado, que ele tem certeza que ele vai ajudar muito o Vasco, que é um atacante de lado, mas e que ele sabe jogar pelos dois lados. Então ele vai contribuir muito e a gente acredita muito que esse jogador realmente vem para somar. A gente tem que desejar para ele aqui boa sorte, Maxime Rodrigues, que você possa honrar a camisa do Vasco. A gente acredita que você vai fazer isso. Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, Domingues, né? O Jean e agora o Maxime. Na verdade são 6, é o 6º reforço da era Pedrinho. Seria o 7º aquele zagueiro que por incompetência não conseguiram fechar, né? Mas aí não quero mais nem falar sobre isso, que deu muito o que falar e já passou. Agora é olhar para frente e torcer pro que a gente tem aí, tá certo? Estão falando que vem outro zagueiro, vem zagueiro. Eu não acredito. Nesse pessoal que tá no Vasco, eu não acredito. Eu só acredito quando chegar assim, ó. Contratou, finalizou. Ó, a gente teve aí zagueiro do Atlético Mineiro praticamente fechado, que não veio. A gente teve, no início, o Mina praticamente fechado, tudo certo, não veio. A gente teve agora esse zagueiro, tudo certo, não veio. E tantos outros que tá sempre certo e nunca vem, não é certo? Então, só acredito a hora que chegar, bater o martelo avisando que tá contratado. Enquanto não isso, meu irmão, por isso que eu não falo para vocês aqui no canal a respeito de possíveis contratações. Está sendo especulado no Vasco, está sendo... Por isso que eu não falo isso. Porque eu já conheço a galera que está ali dentro do Vasco, eu sei como é essa galera que está dentro do Vasco e essa galera que cobre o Vasco aqui fora. Então, por isso que para você não vai me ver falando isso. Você só vai ver eu falando aqui das coisas que realmente estão acontecendo para me dar minha opinião e também passar para vocês algumas informações que muitas das vezes vocês não conseguem saber com a minha opinião e falar a respeito de contratações feitas, para que você não esteja sendo enganado ou iludido ou ficar acreditando numa coisa que não pode não acontecer. Então, por isso eu não falo, né? Tava tudo certo, eu ainda ia fazer um vídeo para falar a respeito da possível chegada desse zagueiro.
Mas eu falei, não vou fazer não, porque eu não confio no Vasco. Ainda mais que só faltam 12 horas para fechar a janela e até agora nada de documentação, nada disso. Deu outra, né? Então, vamos embora lá. Então, falamos aqui de Maxime Rodrigues, né? Domingues, desculpa, que chegou no Rio hoje, fez os exames, assinando com o Vasco por 4 temporadas e está muito feliz. Tá. A respeito do diretor comercial que ocupava a cadeira no Vasco, que chegou o Vasco em menos de 2 meses. Pediu demissão, é isso mesmo. Lembra aquele diretor comercial que era do Cruzeiro, que o Pedrinho contratou e anunciou há menos de 2 meses? Exatamente. O Renato Lasman, exato. Ele deixa o cargo essa semana. Ele pediu demissão e saiu do Vasco SAF. Não, o Vasco SAF voltou a não ter ninguém ocupando a cadeira de diretor comercial no Vasco. Com isso, o Pedrinho e a sua diretoria vai ter que de novo remar, correr atrás de uma pessoa, de um profissional competente que venha assumir essa cadeira, porque não dá para um clube hoje ficar sem um diretor comercial. O cara é esse cara que é responsável por conseguir gerar mais receitas, divulgar e vender espaço no campo, no uniforme, em tudo quanto é canto. É ele que é o cara que direciona a parte comercial do clube. Então, não podemos ficar sem. Voltamos a ficar sem porque o Renato Lasman, que tinha vindo do Cruzeiro, não chegou a 2 meses, já pediu demissão, tá certo? Não foi informado o motivo. Nem Lasman, nem Renato Lasman informou o porquê pediu para sair, e muito menos o Vasco também informou o real motivo da saída, do pedido de demissão do diretor comercial, tá certo? Vamos ficar aí esperando para ver que de repente a gente saiba o verdadeiro motivo, o que acarretou ele a pedir para sair do cargo, que menos de 2 meses ele estava no Vasco, que parecia que estava caminhando bem as coisas com ele, e do nada, de repente ele vem com essa surpresa aí, pedindo para sair, tá certo? Adson, vamos falar de Adson? O Adson que do nada também apareceu aí com uma surpresa aí com a torcida, né? A questão daquela lesão, da fratura por estresse na tíbia da perna direita. É isso mesmo, e já tinha sido anunciado que ele ia passar por uma cirurgia, e tudo após o anúncio de que ele optou pela cirurgia, e hoje, quarta-feira, dia 4 de setembro, o Adson já passou pela cirurgia, graças a Deus correu tudo bem com a cirurgia, os médicos falaram que foi um sucesso a cirurgia, e que agora ele vai começar a passar pelo processo de recuperação, tá? De adaptação e recuperação pós-cirurgia. Esse período, no mínimo 10 semanas afastado do gramado. Ou seja, para mim, gente, vamos ser sinceros, nós estamos em setembro. O Campeonato Brasileiro vai até o início de dezembro. Eu não acredito que o Adson volte mais esse ano. Para mim, se ele voltar lá no finalzinho e até ele pegar, aí vem processo de transição, de recuperação muscular, aí depois vem a recuperação para preparação com bola, até ele voltar ao seu ritmo normal, para que ele possa jogar. Eu acredito que ele não volte mais para essa temporada, mas o importante é que ele já passou pela cirurgia da tíbia da perna direita, né? Correu tudo bem, já foi ótima a cirurgia, agora é o processo de recuperação que realmente precisa ser feito e não podemos queimar etapas, tá? Notícia boa também, tá certo? Agora, uma notícia boa para você, torcedor vascaíno. Quem já começou a treinar com bola, os meias Jair e Paulinho voltaram a essa semana, ou agora essa semana, a treinar com bola. Isso é uma notícia muito boa. Por quê? Havia uma expectativa de que eles só voltassem lá para o final de outubro. E por que tudo indica, já estão nesse processo de transição, já começaram a treinar com bola. E há uma expectativa de que de repente eles já possam voltar até a começar a ser relacionado no final agora de setembro. Isso é uma boa notícia porque o Vasco precisa muito, principalmente
do Paulinho, que era uma peça fundamental e essencial para o meio-campo do Vasco. O Vasco vai ganhar muito com o retorno desses dois jogadores, já que o Pedrinho não teve competência para trazer jogador. Ah, mas faltou dinheiro. Para mim não é desculpa. Está sentado na desculpa da herança maldita deixada pela 777. Até ano que vem ele vai continuar falando que ele não conseguiu contratar por causa disso. Para mim é desculpa, tá certo? Não houve competência para trazer alguns jogadores. Ponto. Também tivemos aí a questão aí de alguns jogadores saindo do Vasco essa semana, né? É isso mesmo. A gente teve aí, o Vasco anunciou a saída do goleiro Lesse, né? O Lesse, que era do Sub-20, ele foi emprestado para o América Mineiro, é isso mesmo. Vai jogar o restante da temporada lá no América Mineiro. O Vasco emprestou ele, tá certo? O Lesse, cara, para você ter uma ideia, o contrato do gol dele vai até março de 2027, tá? Com uma multa rescisória de 40 milhões de euros, cerca de 248 milhões de reais. É uma multa muito alta para um goleiro, né? Para a posição de goleiro. A gente sabe que o Vasco não vende por isso, se tiver que vender, tá? Mas essa é o contrato atual do goleiro com o Vasco, tá? Até março de 2027, com multa rescisória de 40 milhões de euros, cerca de 248 milhões de reais. Esse jogador, goleiro, foi emprestado para o América Mineiro e vai terminar o resto, vai passar o resto da temporada jogando pelo América Mineiro. A princípio, ele está indo para jogar pelo Sub-20 do América Mineiro, mas não se descarta a possibilidade de ele integrar também o time profissional do América Mineiro, tá certo? Outro que também saiu agora essa semana foi o atacante Eric Marcos, é isso mesmo, tá? O atacante Eric Marcos, ele foi emprestado, já tá lá pro futebol búlgaro, tá certo? Ele foi pro Ludogorets, lá da Bulgária. O atacante que é cria do Vasco, inclusive já viajou para se apresentar ao seu novo time. E o Eric Marques tem um contrato com o Vasco até dezembro de 2027. Com 20 anos, o jogador foi emprestado com opção de compra no valor fixado. É isso mesmo. Não se deu ainda informações real de quanto seria essa venda, possível venda do jogador. É aquele mesmo esquema lá do que houve com o Palácio, né? Foi emprestado com valor fixado. Se ele sair bem ou alcançar alguma meta, o time búlgaro pode vir a comprar o Eric Marques. Então, mais um jogador que, querendo ou não, ele fazia parte da folha salarial do time profissional. Já é mais uma enxugada na folha, que é mais menos um salário de um jogador a ser pago para essa folha salarial do Vasco, que é superfaturada, né? A gente vê aí o absurdo que é você pagar, a fortuna que você paga por um jogador como Galdames, por Rossi, e entre outros aí, o próprio Léo Pelé, entre outros jogadores aí que não tem a mínima condição de vestir a camisa do Vasco, mas que foram comprados a preço de ouro e também com cláusulas absurdas também. Eu sei que alguém ganhou muito dinheiro com a venda desses jogadores. Não foi o Vasco. Porque você contratar jogadores aí que eram reserva dos outros times por preço de jogadores de prateleira alta, com salário de super craque e com cláusulas que obrigavam o Vasco, de metas que obrigaram o Vasco a pagar mais de alguns milhões relacionados a esse jogador. Vamos dar um exemplo aqui de jogador aí que... O Hugo Moura, 4 jogos. Se ele fizesse 4 jogos, vai ter que pagar 10 milhões pela compra do jogador. E outros aí, tantos outros, o próprio Sforza, que custou um valor, né? E se ele alcançar uma determinada quantidade de jogo, o Vasco tem que pagar mais 2,5 milhões para o time, para o Leon de Bois, do Sforza. E assim, quase todos os jogadores que foram comprados pela 777 também estão no mesmo. Foram todos contratos feitos com cláusulas, com metas, que sendo batidas essas metas, o Vasco tem que pagar mais uma fortuna pro clube. Ou seja, alguém ganhou muito dinheiro com isso. Não foi o Vasco, tá certo?
Tem que se fazer um levantamento geral disso. Outra coisa que para mim o Pedrinho tá pecando. Gente, o Pedrinho tá sendo um ótimo... Ele, graças ao Pedrinho, ele tirou o Vasco da zona de rebaixamento e salvou o Vasco de falência na mão dessa pilantragem, dessa empresa ladra, chamada 777, que usou o Vasco como pirâmide para lavar dinheiro. Isso daí a gente não pode esquecer e agradecer ao Pedrinho, muito sobre isso. Ele vem tentando fazer muita coisa boa, também tem que reconhecer, sabe que ele está fazendo muita coisa boa. Ele pegou um pepino gigantesco que toda hora está caindo no colo dele, bombas com dívidas gigantescas, milionárias. Mas a gente não pode deixar também, então, por conta disso, ver os erros que ele cometeu. Assim como foi o erro de não conseguir contratar um zagueiro. Em 2 meses ele não conseguiu contratar um zagueiro, que para mim foi uma falha grotesca, bizonha. Um erro muito grave. Outro erro é ele estar tentando encobrir os verdadeiros culpados de tudo isso que ele mesmo está passando, com a questão de dívidas, o Vasco sem dinheiro, contratos superfaturados de jogadores, folha salarial superfaturada, esses esquemas aí de contratos com cláusulas de jogadores, com gatilhos de jogadores que faziam com que os jogadores ganhassem, os jogadores não, um clube ou um empresário, seja lá, que ganhasse mais uma fortuna em cima. Tudo isso o Pedrinho tinha que vir a público e falar. Dar nomes aos bois e falar e denunciar mesmo essa galera, e correr e cobrar para que eles fossem punidos. Mas não, calado, engolindo tudo e acertando como se ele estivesse querendo proteger alguém. Isso está errado. Isso está errado. E eu vou continuar batendo nisso, e continuar cobrando. Porque aqui, galera, eu sou justo. Quando tiver que elogiar, eu vou elogiar. E quando tiver que cobrar, eu vou cobrar. Quando tiver que falar, eu vou falar. Quando tiver que sentar o cacete, eu vou sentar o cacete. Tá certo? Valeu. Mais notícias do Vasco que a gente vem por aí. Mais tarde a gente está na live aí com o Laureano. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas. Mas antes de tudo, não esqueça. Deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário. Se inscreva no canal do Jura Vascaína. Ative o sininho de notificação. Valeu.